Graças e paz, meus irmãos. Meu nome é José Santos e juntamente com o pastor Roberto Mariano ministramos a aula de O Cristão e o Sofrimento na Escola Bíblica Dominical de 2020 da Primeira Igreja Batista de Santo André. A aula de hoje nós vamos falar sobre o sofrimento, motivos de alegria, tendo como o texto base a carta de Tiago, no capítulo 1, dos versos de 2 a 4, que gostaria de ler com os irmãos agora. Vamos lá. Meus irmãos, considero por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Como pode, meus irmãos, o Tiago nos pedir uma coisa absurda dessa? Ser alegre no sofrimento. Quem em sã consciência iria sorrir ou iria festejar em meio a uma adversidade? Daí a gente pensa, somente um masoquista, né, poderia ter um prazer no sofrimento. Eu fui pesquisar, o significado dessa palavra masoquista, e além de ter um significado sexual, ela também tem um sentido figurado que diz que é ser da pessoa que gosta de sofrer, de ser maltratado, de ser humilhado, de ser do indivíduo que busca o sofrimento como forma de satisfação. Esse é o significado da palavra masoquista. Mas, diferentemente do masoquista, o cristão ele não busca e nem mesmo tem prazer no sofrimento. Mas ele entende que esse sofrimento ele tem um significado, ele tem um propósito maior de Deus. E é isso que a gente vai estudar hoje. Esse propósito, nesse sofrimento. E aí a gente vem falando sobre sofrimento já há algumas semanas, de várias perspectivas diferentes. Por exemplo, a gente estudou o sofrimento como algum resultado, de um pecado. Algo, assim como a dor física revela a gente que há algo de errado com o nosso corpo, com o nosso organismo, o sofrimento, ele também indica, que há algo de errado com o nosso espírito. Então a gente estudou o sofrimento que é produzido por algum problema de pecado, algum problema espiritual. A gente estudou o sofrimento ou a provação na perspectiva de que é algo que a gente deva reconhecer, assim como um espinho na carne, assim como uma adversidade, a gente precisa reconhecer que a gente tem e confiar no Senhor, porque quando a gente confia nas nossas próprias capacidades, próprias habilidades, a gente está por conta própria. E quando a gente confia, entrega essas dificuldades ao Senhor, a gente começa a ver resultados, e aí sim a gente se torna forte. Foi o que a gente estudou na aula passada, através da experiência de Paulo. E a gente estudou o sofrimento também como algo que acontece para nos trazer um benefício maior lá no futuro. E a gente estudou isso através da vida de José do Egito, que através da sua vida, através das suas experiências, Deus preservou a nação de Israel. Ele começou sendo rejeitado pelos seus irmãos, ele sofreu com a rejeição dos seus irmãos, da sua família, ele sofreu pelo fato de ter sido vendido, de ter ido para uma terra distante, desconhecida. Chegando lá, ele prosperou na casa de Potifar, mas ele sofreu novamente com perseguição da sua esposa, com assédio, por prisão, ele foi preso, e tudo isso, todo esse sofrimento, ele gerou algo bom,
não só para ele, para sua família, mas como toda a nação de Israel. E se ele não tivesse passado por essa experiência, ele nunca chegaria a ser um governador do Egito. E sendo governador do Egito, ele nunca teria condição de manter a nação dele, que passava por grande fome naquele momento. Então a gente estudou o sofrimento também nessa perspectiva, né, de algo que nos vai trazer um benefício maior no futuro. Então hoje a gente vai tratar o sofrimento também por um outro significado, por uma outra perspectiva, né? Então, antes disso, eu quero trazer algumas reflexões para a gente começar a pensar. Eu gosto de trazer algumas reflexões para a gente começar a pensar e tentar respondê-las e tentar entendê-las maior no decorrer do tema, né, que a gente está seguindo, né? Então, a primeira reflexão é: o que fazer quando o sofrimento integra a nossa vida? Ele pode ser uma oportunidade para o crescimento? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: qual tem sido sua atitude em relação às adversidades? Como eu falei, a adversidade é algo comum para todos. Todos nós temos. Crentes, não crentes, homens de fé, ímpios, todos nós temos. A diferença é como a gente age, como que a gente atua em relação a isso. Então, vamos lá para o contexto do texto que a gente acabou de ler de Tiago. Então, dentro desse contexto, eu quero falar sobre duas situações, sobre dois aspectos apenas, né? Tem muito mais, mas eu quero tratar sobre dois aspectos principais desse texto que a gente leu. O primeiro é o propósito da carta de Tiago. E o segundo é o seu destinatário. Para quem Tiago estava escrevendo aquela carta, né? Então, como propósito, o propósito da carta de Tiago é demonstrar que a fé cristã deve ser aplicada a todas, e eu repito, a todas as experiências e relações humanas, inclusive o sofrimento. E eu já adianto aqui, meus irmãos, que é impossível acreditar, é impossível crer nesse conceito, nessa orientação de Tiago, se a gente não tiver fé. Um homem natural, um homem que não conhece a Deus, jamais entenderá esse conceito. É como eu falei no começo, é uma loucura, é um absurdo total alguém que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, entender esse conceito. Somente pela fé. Somente pela fé. O destinatário. Para quem que Tiago estava escrevendo essa carta? E a resposta para isso já está no primeiro versículo do capítulo 1. Onde diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, ali, Tiago estava escrevendo para os judeus. Não judeus como uma raça total, como um povo total, mas ele estava falando aos judeus convertidos, aos judeus crentes. Né? E vamos imaginar uma situação, meus irmãos. Imagine que em nossa terra aqui, entre um governo, e esse governo ele não gosta de crente, não gosta do cristianismo. Então ele começa a criar leis dificultando o funcionamento das igrejas, né? Ele começa a fechar igrejas, ele começa depois pessoalmente a perseguir os cristãos, tirando o emprego, tirando ou tomando as propriedades dos cristãos, e por fim prendendo e até mesmo matando os cristãos. Seria uma grande perseguição, né? E mais ou menos era aquilo que aqueles cristãos estavam sofrendo, que estavam passando naquele momento onde o Tiago escreve a carta.
né? O Senhor Jesus, ele é crucificado, ele ressuscita depois de 3 dias. Depois de algum tempo, ele aparece novamente aos discípulos. E antes de subir ao céu, ele dá uma ordem aos discípulos, falando que fiquem em Israel, até que de cima seja revestido de poder. Após alguns dias, Pedro, pregando ali para os judeus, ele tem uma experiência tremenda, onde o Espírito Santo desce sobre todo aquele povo, há várias línguas, né, de várias nações diferentes, e aquele acontecimento ali, conhecido como o dia do Pentecostes, ele é repetido mais umas 2, 3 vezes, né? E o evangelho começa a crescer, né? No primeiro dia foram convertidos mais de 3.000 pessoas, depois 5.000, e assim foi. E o evangelho começou a expandir e a crescer absurdamente ali, ao ponto de começar a trazer, a incomodar os líderes religiosos dos judeus, no caso os fariseus, os sumos sacerdotes, né? A princípio, os romanos até que não, mas incomodou tanto que até os romanos começaram a perseguir os cristãos. Então é nesse contexto que Tiago escreve a carta. Ele escreve a carta para um povo que estavam passando por lutas terríveis, que estavam tendo que deixar as suas nações, a sua nação, não por uma escolha pessoal, não por uma oportunidade melhor de trabalho, ou por um lugar melhor para se viver, não. Eles estavam tendo que deixar a sua nação, por causa eles estavam sofrendo perigos reais de vida e de morte. Eles estavam sendo perseguidos, né? E aí eu pergunto, qual é a sua luta? Qual é a sua luta? Tiago estava escrevendo para um povo que estava passando por uma luta terrível, uma perseguição religiosa, perigos reais de morte. E qual tem sido a sua luta? Hoje a gente tem passado por lutas também, né? Talvez não na mesma intensidade, mas a gente tem passado por lutas, né? A morte tem batido a porta, as doenças têm batido a porta, né? Não só a doença desse coronavírus que todo mundo fala, mas muitas outras doenças decorrentes a isso. Doenças emocionais, doenças da mente, né? Tem acometido a gente por causa dessa quarentena, por causa da incerteza do que vai acontecer, por causa do desemprego que tem batido a porta de muita gente, tem trazido sofrimentos terríveis, emocionais. Qual que é o seu sofrimento? Uma coisa eu falo, a mesma mensagem que Tiago escreveu para aqueles cristãos lá do primeiro século que estavam passando por lutas e dificuldades, é a mesma que ele está falando para a gente. Tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. E isso é um outro fato que eu gostaria de citar, né? Que nem todos os sofrimentos são iguais. Quando o Tiago está falando o passar por várias provações, ele está querendo dizer o seguinte, que a provação, o sofrimento, eles são diferentes. Há provações e provações. Ele está falando que há diferença. O sofrimento ele tem várias formas, ele tem várias cores e várias intensidades. Por exemplo, há alguns sofrimentos que a gente incomoda a gente, né? São mais clarinhos. A gente até aprende a conviver com eles. Já outros, que são mais escuros, mais fortes, começam a incomodar mais. A gente começa a ficar com o coração apertado. A gente começa a perder o sono. A gente começa a acordar de madrugada preocupado. São mais escuros. E há aqueles sofrimentos tenebrosos, cinzas, intensos, onde nos acomete, onde a gente entra em desespero, onde a gente perde noites e noites sem dormir, onde a gente começa
a reclamar, a murmurar. Em alguns casos a gente pede até para... Alguns até pensam em tirar a sua própria vida de tamanha dor, de tamanho sofrimento. E o que Tiago está falando aqui é que os sofrimentos são diferentes. Eles têm várias formas, várias cores, várias intensidades. Mas, independente da cor, ou da forma, ou da intensidade desse sofrimento, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. A verdade é que essas provações, ela tem um objetivo, ela tem vários objetivos na nossa vida. E um dos objetivos é nos aperfeiçoar. E quando eu falo em aperfeiçoar, eu falo em fazer-nos maduros, a crescer espiritualmente, né? É sermos melhores do que ontem. Então a gente precisa crescer com o sofrimento. O sofrimento, ele precisa produzir em nós maturidade. Maturidade. O sofrimento, ele tem a intenção de nos santificar. E o significado da palavra santo é separado. Ou seja, a gente não vai ficar separado como se estivesse numa bolha. Mas a ideia aqui é de nos distinguir, é nos tornar diferentes. Sofrimentos todos têm, crentes ou não crentes. O que vai ser diferente é a minha postura como cristão em meio ao sofrimento. É isso é que o mundo espera. É isso que o mundo quer ver. É a diferença. Eu tenho que fazer diferença. Eu tenho que tratar o sofrimento, tratar a adversidade de uma forma diferente do que o mundo trata. E somente pela fé, meus irmãos, eu vou ter condição de se distinguir dos demais em meio ao sofrimento. Então, o sofrimento, ele também tem a capacidade de nos trazer paciência. E quando eu falo paciência, é nos tornar mais duros, mais resistentes, mais resilientes às dificuldades, né? Gerar perseverança. Eu preciso perseverar, eu preciso confiar no Senhor. Embora a luta tenha sido difícil, embora as dificuldades tenham sido difíceis na minha vida, eu vou perseverar. Eu vou confiar no Senhor, que Ele que luta por mim e que dias melhores virão. O sofrimento, ele produz em nós perseverança também. Ele estimula a nossa fé, né? Como eu falei, sem fé é impossível colocar isso em prática. Sem fé é impossível entender esse conceito. Então, o sofrimento, ele exercita e ele traz crescimento à nossa fé. A gente começa a compreender mais, a gente começa a confiar mais. Assim que a gente tem experiências com o Senhor, a gente passa por lutas, o Senhor nos livra, nossa fé vai crescendo, a gente passa por lutas ainda maiores, o Senhor nos livra, a nossa fé vai crescendo mais. Essa é a ideia, trazer crescimento à nossa fé, que a gente consiga crer mais. E é tão difícil acreditar, meus irmãos, é tão difícil crer, é tão difícil acreditar quando a gente está passando por lutas terríveis, a gente crê que vai melhorar. Então, o sofrimento, a adversidade, ela tem essa capacidade de exercitar a nossa fé. Ela também tem a função, ou a capacidade de nos provar a nossa filiação, o nosso cristianismo. É tão fácil, meus irmãos, falar que é cristão hoje em dia. Em muitos casos, é até moda falar, eu sou cristão. A crise, o sofrimento, ela vem justamente para isso, para filtrar, para refinar, para mostrar, de fato, aqueles que são e aqueles que não são.
No Brasil é muito fácil, meus irmãos, ser cristão. Agora, eu quero ver, falar que é cristão lá na Indonésia, no Sudão, nesses países do Oriente Médio, onde o Islã toma conta, onde há perseguição ferrenha contra os cristãos, você não pode nem mesmo falar que é cristão. Quero ver. Então, a crise, o sofrimento, ele mostra, de fato, aqueles que são e aqueles que não são. Então, o sofrimento, ele tem essa função também, de comprovar a nossa filiação, de mostrar ao mundo que somos cristãos autênticos, que agimos de forma diferente, que temos uma relação diferente com o sofrimento em relação aos demais. E por último, quem que é o nosso maior exemplo? É o Senhor Jesus. Então, o sofrimento, ele nos faz parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. Que sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou a si mesmo, tornando forma de servo. E como servo, ele se tornou como homem, se humilhando a si mesmo e obedecendo até a morte, e morte de cruz. É assim que diz Filipenses. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. E quem mais do que ele conhece esse tema do sofrimento? Pois viveu aqui na terra, sofreu, padeceu, mas venceu tudo isso. E hoje está sentado à destra do Pai. Falando tudo isso, meus irmãos. Então, o sofrimento, ele tem esse objetivo. Ele tem um objetivo maior, que é esse que eu falei para vocês. É nos aperfeiçoar, nos santificar, gerar em nós paciência, perseverança, exercitar a nossa fé, demonstrar a nossa filiação e fazermos com que pareçamos mais, cada dia mais, com o Senhor Jesus. E como é de praxe, eu gostaria de deixar algumas perguntas para a gente tentar responder aqui, para clarificar um pouco mais o assunto, a ideia, né? E a primeira é: por que Tiago começa falando sobre sofrimento em sua carta? Como nós temos falado, porque ele foi direto e prático. Qual que era o assunto principal naquele tempo? Era a perseguição, era o sofrimento que aqueles cristãos estavam passando. É como hoje. Se a gente for falar, escrever alguma carta hoje, a gente vai citar. A gente vai citar esse fato, essa dificuldade que estamos passando, chamado coronavírus. Só se fala nisso. Então, da mesma forma naquele tempo, o sofrimento era algo que estava ali, latente, né, na vida daqueles primeiros cristãos. Então essa carta começa justamente falando desse sofrimento, porque era algo que todos estavam vivendo ali. Segundo, por que Tiago nos encoraja a considerar as diversas provações motivo de grande alegria? Mais uma vez, é como a gente falou. Por quê? Porque a gente sabe que atrás desses sofrimentos, dessas dificuldades, há um propósito muito maior de Deus. E eu acabei de citar todos esses propósitos, todos esses objetivos. Então, por que Tiago nos encoraja a considerar as provações motivo de grande alegria? Devido a todas esses objetivos que eu falei. E por último, o maior é fazer com que nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Qual o propósito das provações em nossas vidas? Essa é uma pergunta pessoal. Qual é o propósito? O que você acha? Qual que é o propósito
da adversidade na sua vida, nesse momento? Será que é para produzir em você aquilo que a gente está falando aqui? Ou será que é para mostrar que algo está errado em sua vida e que precisa ser corrigido? Essa resposta é pessoal, cada um tem que dar a sua. Como tenho considerado as provações e sofrimentos em minha vida? Motivo de grande alegria ou de murmuração? Como eu falei, sem fé é impossível considerar motivos de alegria, as dificuldades. O homem natural ele não vai entender isso nunca. Nunca. Mas para você que é cristão, para o cristão, ele consegue sim compreender e considerar as dificuldades como motivo de alegria. Mas muitas vezes também, mesmo nós cristãos, pessoas que já tiveram experiências e experiências com o Senhor, que já viu grandes coisas, que já viu a mão e a ação do Senhor sobre as nossas vidas várias vezes. Mesmo assim, tem momentos que a gente ainda reclama, em que a gente murmura. Como você tem considerado as provações e sofrimentos na sua vida? Você consegue, assim como Tiago, falar que é um motivo de alegria? Ou você está reclamando e murmurando nesse exato momento? Isso é uma pergunta pessoal também. E por último, o que me falta para que eu chegar ao ponto de considerar meu sofrimento como um motivo de alegria e atingir a maturidade que Tiago menciona? Primeiramente, reconhecer que há um propósito maior, que é aquilo que a gente acabou de falar. Vários motivos. Eu citei alguns, mas há motivos maiores. Mas o que falta para minha vida, na minha experiência com Deus, o que falta na minha experiência com Deus, eu atingir essa maturidade que Tiago está mencionando. Aí também é com cada um de vocês. Cada um deve responder. Porque cada um tem uma experiência diferente. Cada um tem um nível de maturidade diferente para com Deus. O que pode faltar para mim, não falta para você. E vice-versa. E para a gente concluir, é justamente os objetivos que eu falei. Diferentemente do masoquista, que ele sente prazer no sofrimento, que ele busca, que ele persegue e sente prazer em sofrer, o cristão não. O cristão ele não tem prazer algum em sofrer e ele não busca o sofrimento, mas ele entende que quando ele passa por sofrimento é porque aquilo tem um significado, aquilo tem um propósito maior, e esse propósito está aí: nos aperfeiçoar, nos trazer maturidade, nos santificar, nos distinguir dos demais em meio ao sofrimento, gerar em nós paciência, nos tornar mais duros, mais resilientes às dificuldades, gerar perseverança, entender que as coisas estão difíceis, mas dias melhores virão, o Senhor é que batalha por nós. Estimular a nossa fé. Experiência após experiência, a minha fé cresce. Comprovar a minha filiação, saber que eu sou filho autêntico do Senhor. E ele diz: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, quando passares por lutas, tribulações. E bem-aventurados felizes. O próprio Jesus nos deu uma orientação de se alegrar em passar por as lutas. Em tudo isso, o propósito maior
é nos fazermos mais parecidos com Cristo, porque Ele é o nosso exemplo maior. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar o nosso primeiro semestre do curso, né? Agradecer aos irmãos que têm acompanhado e dizer que a gente vai continuar no próximo semestre com esse mesmo tema, sofrimento, mas baseado único e exclusivamente na carta, no livro de Jó, né? E já nesse próximo domingo, quem dará a primeira aula será o pastor Roberto Mariano. Eu quero agradecer a todos que assistiram, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.